um dos braços mais perversos da Matrix, no seu modo operante para devastar nações, é retirar o poder do cidadão de ter educação. Não estou falando sobre você ter acesso a uma carteira de sala escolar. Muitos têm. Mas e a qualidade do ensino? Como que é gerido a educação? Os professores percebem dolorosamente essa dificuldade quando querem dar uma matéria e percebem que o aluno não tem a base de português. E se você não tem base de português, você não vai entender nem o português, nem as demais matérias. E isso é muito cruel. A gente perceber que o ensino médio, isso a gente já tem há muito tempo. Um ensino médio que os jovens não conseguem interpretar português. E como que vai entender todo o resto? O professor tinha que ganhar periculosidade, porque ele fica de frente a esse braço tão cruel da Matrix, percebendo que de muito jovem essa raiz já vem doente. Por que eu estou falando isso? Porque falando agora do assunto que eu fiz vídeos aí recentes sobre as forças masculinas e femininas, e que ótimo, né? Estão sendo tratadas aí na internet, para que leve cada vez mais conhecimento. Mas o que eu percebo, dando uma olhada nas coisas, é que ainda se continua o ódio entre homem e mulher, muito profundo. E essa base sólida de ódio, ela complica os entendimentos, ela complica que esses temas sejam trabalhados para nossa evolução, para compreensão. Então precisa se trabalhar esse sentimento de ódio. Por mais que tenha acontecido muitas coisas no decorrer dos anos, das décadas, mas eu frisei muito aqui, pessoal, a raiz primordial é a Matrix. A raiz primordial é que todos nós somos vítimas. E quando você entende isso, você começa a olhar essa situação de uma forma mais branda, quebrando esse gelo de ódio e dando oportunidade para que possamos ser melhores diante dessas artimanhas da Matrix, porque é isso que ela quer. Ela quer fomentar o ódio. Como que você vai aceitar ser tão manipulado desse jeito? Não há condição. Então, eu só quero trabalhar alguns pontos aí de confusão entre as energias. Quando a gente fala de energia, nós temos que entender um pouco também do nosso corpo biológico, das diferenças de homem e mulher biologicamente. Então, há necessidade de um estudo, porque senão vocês vão falar coisas sem propriedade. E começa a bagunçar um tema que não tem bagunça. Não tem bagunça. A gente consegue englobar tudo que é possibilidade dentro desse mesmo tema. A gente consegue colocar os gêneros que são novos, né? Os novos sentimentos, né? Do eu, a gente consegue englobar. Por que essa palavra polêmica? Quando alguém falar que um tema é polêmico, é porque falta conhecimento. Porque senão não seria polêmico. O polêmico é você não ter base. É você estar falando uma coisa
e realmente você vai prejudicar partes porque você não tem base para fundamentar aquilo que você está falando. Em primeiro lugar, nós, como seres, somos múltiplas realidades. Não se dá para colocar um padrão. Então, quando você fala sobre as forças que o homem e mulher precisa entender a sua força primordial, que tem a ver com o sexo que veio encarnado, é para quem permite isso. É para quem acredita que isso vá lhe trazer benefícios. Isso é uma permissão, pessoal. Não dá para colocar todo mundo no mesmo saco. Quem hoje está feliz na energia que seja, no sexo que seja, e está feliz, qual o problema? Por que tirar essa pessoa desse lugar e colocar num outro lugar? Não há necessidade. Cada um tem que se enxergar no seu momento feliz. Por quê? Nossa grande arma contra a Matrix é a nossa felicidade. Por quê? É uma briga constante deles para nos tirar da felicidade. Eles querem a gente mal, porque nós emitimos emoções negativas, porque nossa frequência cai. Então tem que ter esse entendimento, esse princípio básico. É para quem não está bem naquilo que está vivendo. Quem está, deixa como está. Ele tem muito mais a ensinar a nós do que a nós a eles. Isso é um princípio. Por que vocês colocarem um tema para todas as pessoas? Tá errado. E aí isso dá muita complicação na hora que vocês forem trabalhar isso numa internet, que é um meio muito rápido, e aí as pessoas começam a ter o burburinho, questionar. Não precisa. Não precisa. Alguns outros pontos também que eu percebi é a questão do homem bancar a mulher, ele sendo um alfa. Pessoal, isso é um conceito, né? Ele vai bancar a mulher, mas a quantidade, o valor que vai ser feito isso é na realidade de cada um. E tem muitas realidades diferentes nesse Brasil. Não é assim que você fala, o homem vai bancar. Muitas vezes, realmente, ele está ganhando hoje menos que a mulher, ou mesmo ganhando, os dois também se ajudando não dá. Então, gente, pelo amor dos deuses, entendam aquilo que precisa ser entendido. Não criem pelos nos ovos. Cada um tem uma realidade, mas é o conceito do homem. Porque ele não foi criado para entender sobre isso, que ele tinha que prover. Então ele começa a entender que, poxa, a maioria do valor é meu. Eu tenho que trabalhar. Por exemplo, hoje um jovem que rejeita a CLT, ele não está preocupado com esse conceito. Ele não entendeu sobre isso, não foi ensinado. Para ele é muito maior a rejeição na cabeça dele, que ele não vai aceitar essas regras, que realmente tem muita coisa a ser mudada, mas ele é radical. Eu não aceito porque ele não entendeu que ele, como homem, precisa ter uma renda para qualquer tipo de coisa. Para os primeiros namoros, tal, não vai entender. Então é conceito, cada um coloca dentro da sua realidade.
E tem várias características do homem que é provedor. Gente, vocês vão pesquisar, não falem na internet coisas ao vento, ou não entendam coisas que vocês querem entender somente. Porque aí vira um lugar sem credibilidade. Ah, mas a mulher, ela vai querer que o homem a sustente, não sei o quê. Gente, um homem provedor, ele vai escolher uma mulher que também trabalha, que também buscou educação na vida dela, que busca valores. Ele vai saber que ele não vai buscar uma mulher para tirar benefício exclusivo do financeiro dele. Então, pensem que a prática, ela é criteriosa, não é assim que acontece. E cada um vai colocando isso na sua realidade, que é diferente de um para o outro. A mulher, ela trabalha, mas quando a gente fala de energia, se ela está insatisfeita no trabalho dela e ela está numa energia que ela sente sufocada, às vezes é uma energia que exige muita força dela e ela está na energia errada. Então ela vai para a energia feminina, ela vai procurar um trabalho que não exige tanta força, para ela não desprender tanta energia que não é do perfil da energia dela. Estou falando para as mulheres que sentem desconforto. Tem mulheres que estão muito bem na energia yang masculina. Ela é mecânica, ela pega pneu, ela pega qualquer tipo, sem problema, se ela está feliz. Gente, o passaporte aqui nosso é a felicidade. Se ela está bem, não há o que se falar dessa pessoa, o julgar. Respeitem as diferenças, entendam. Ah, mas eu não gosto, por exemplo, como que uma mulher musculosa vai ser feminina? Qual o problema dela ser musculosa? A feminilidade não está no músculo, até porque ela já adquiriu o músculo. Mas não está no músculo. Está aonde ela desprende a energia dela. A mulher feminina, ela precisa ter paz para ela se conectar com a intuição dela. Ela precisa ter calma, que é tudo que o homem gosta numa mulher. Porque é característica da mulher, é a força dela. Ela na paz, ela consegue ser estrategista porque ela é muito inteligente. Ela direciona muitas coisas, mas ela precisa estar em conexão com o todo. Ela não precisa estar preocupada se ela vai ser atacada porque ela tem um homem que vai a protegê-la. Ela sabe que se acontecer alguma coisa com ela, num mundo tão hostil, ela estiver em qualquer estabelecimento, ela vai ligar para o marido, porque ela sabe que ele a protege. E isso dá um estado de paz. Ela não fica no cortisol lá em cima. É sobre isso, pessoal. Estudem as forças e ao invés de vocês ficarem na internet polvorosos, confundindo tudo. Como assim a mulher não pode trabalhar? Ela é inteligentíssima. Ela vai trabalhar. Nós evoluímos, mas respeitando as forças femininas que ela precisa. Se ela precisar, porque tem mulher que não precisa. Ah, mas a mulher, ela faz artes marciais, mas isso é feminino? Gente, extremamente, é um esporte que aguça a disciplina, foco,
proteção, porque não também? Ela vive sozinha, ela não tá grudada com o marido. Mas ela põe lá um kimono, vamos colocar aí na cor rosa. Não importa as cores, né, pessoal? Mas vamos colocar uma cor rosa. Ela consegue ser extremamente feminina. Lembrando até da nossa esportista, medalhista, Kira Gracie, eu acho ela espetacular como mulher. Tem a força, inteligentíssima. Então, gente, realoquem as ideias, adaptem e entendam sobre as forças. E, por mais que estejamos falando sobre as forças, se tem pessoas que já conheciam esse conceito, tem muitas que estão sendo apresentadas agora. As mudanças não vêm assim, da noite para o dia, né? É um processo. É um processo, mas que realmente sejam fomentados cada vez mais essas ideias para que possamos encontrar o equilíbrio, os nossos equilíbrios, né? E possamos praticá-los para sermos equilibrados na vida, harmoniosos, felizes. Maior parte do tempo, isso é uma guerra espiritual. Estamos numa guerra, é tudo contra nós, é tudo contra a nossa paz. Entendo que eu dei alguns exemplos, poucos exemplos específicos das forças masculinas e femininas, mas tem tantos outros. Eu teria que fazer um vídeo somente sobre isso, mas não é necessário. Eu senti a necessidade agora de fazer algumas correções só porque eu também trabalhei esse tema. Então, assim, é importante que vocês expandam a consciência. E o meu tema é expandir consciência. Não é ficar aqui na materialidade e ficar debatendo com homem e mulher. Vocês precisam ter visão maior das coisas, né? E aí, boa parte das mulheres, claro, continuam defendendo a solidão. E boa parte dos homens também, a solidão. É isso que a Matrix quer. Vocês estão baixando a cabeça para a Matrix. Vocês não entendem isso? Ah, mas eu sou muito feliz só. Tem pessoas que realmente são muito felizes só, mas a maioria não. A maioria precisou se adaptar à solidão, porque tiveram experiências horríveis, tanto homens quanto mulheres. Então não vamos levantar uma bandeira de solidão. Não vamos levantar essa bandeira, por quê? Aí você vai cair nessa armadilha de achar que todo mundo é igual, todo mundo é ruim. E não é. Não é, gente. Mais de 8 bilhões de pessoas nesse planeta e todo mundo é ruim. Se dê a oportunidade e cocrie a sua situação, a sua realidade. Claro que você vai ter todo o cuidado, porque as experiências negativas nos traumatizam. A gente fica arredio. É muito choro. É muita tristeza, com decepções após decepções. Mas te dá uma forma de se proteger, mas não se fechar, que é isso que a Matrix quer. Então não adianta você, mulher, falar que está linda e maravilhosa porque está com um corpo escultural, com seu drink no iate, sozinha e olhando para a lua. Não. Para a boa maioria, não. É só uma circunstância. Mas que na realidade você queria uma pessoa boa. Igual você. Só isso. É só isso que todos nós procuramos. Uma pessoa boa. Que estejamos abertos a isso. Homens e mulheres.
Porque se vocês se fecham, vocês estão dando comando. Isso tudo é comando, vocês são co-criadores. E o ser humano, para co-criar coisa ruim, ele é maravilhoso. Ele aprendeu fácil co-criar coisa ruim na vida dele. Porque ele pensa constantemente coisas ruins. Co-criem as suas realidades. Eu vou fazer a minha parte para, através da atração, através da frequência, conseguir encontrar uma pessoa que eu sempre busquei. Pode ser que não aconteça? Pode ser que não aconteça. E eu sou madura suficiente para viver a minha solitude com meu drink no iate. Entendem isso? Solidão não é empoderamento. Solidão é uma circunstância de defesa da dor. Respeitando novamente grupos que optaram pela solidão. Tudo certo. E que gostam da solidão. Tudo certo. Vocês têm que entender que as pessoas são diferentes. De novo, não queiram colocar todas no mesmo saco. Mas a gente sabe que a maioria só quer alguém bom ao lado. Porque isso é sobre amor. E por que os corações iam se esfriar? Porque a Matrix já sabia que ela ia apertar vocês assim, ó, e esganar vocês com dor, com decepção, com crimes, com violência, que é o que acontece na nossa vida real, para vocês deixarem de acreditar. Para vocês criarem uma fraqueza de esperança e virarem uma ostra, como se isso fosse solução. Não é. Porque viemos aprender o amor há 2026 anos atrás. E estamos nesse processo árduo de entender o amor. É muito árduo. Porque muitas pessoas estão saindo do caminho, confundidos pela Matrix. A Matrix manipula vocês como os bonequinhos. E elas vão colocando esses nomes da mulher empoderada, da mulher, nossa, eu estou bem. E vocês absorvem e acreditam. Essas frases, quem casou, casou, quem não casou, são de pessoas que estão muito tristes. São de pessoas que não estão aceitando a solidão e nem se sentem empoderadas, mas estão sós. Estão solitárias por medo e se sentem bem assim. Eu me sinto só e vou continuar só porque o homem vai me fazer de empregada? Vai me machucar? Vai me enlouquecer? Mas são todos. Todos nós estamos doentes em algum campo da vida. Todos, sem exceção. Em algum nível da vida. Mas todos nós estamos também em busca de melhora. E tem vários níveis também de pessoas que estão se curando. E estão bem, razoavelmente. E aí você coloca todos os homens no mesmo saco. Ou todas as mulheres no mesmo saco. E se fecha. Para viver a palavra que está na moda. Viver o extraordinário. Todo mundo fala isso, né, gente? Tem coisa que pega, né? Como você vai viver o extraordinário se você se fecha? Que hoje você está com uma pessoa boa é extraordinário, né? Mas existe essa possibilidade.
Então, tomem cuidado com as palavras que vocês falam, com os comandos que vocês dão na vida. Vocês podem estar tirando uma pequena oportunidade da sua vida, uma pequena luz, que pode sim se manifestar. E você, com a sua palavra, você pode apagar. Não apaguem a luz na vida. Já é tão difícil, gente. A gente ter uma fagulha. Não apaguem. Que vocês consigam entender sobre as forças com mais expansão consciencial, com respeito às diversidades de pessoas, de pensamentos, não colocar tudo no mesmo saco e entender que certos conceitos só servem para quem precisa desses conceitos, para quem não precisa, a gente deixa livre. Deixa as pessoas serem felizes. Sabedoria, luz e justiça no seu caminho.